Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024 da IOSP Maximo. Eu sou Rodrigo Caraça, gerente de relações com investidores da companhia, e irei conduzir a videoconferência de hoje. Presentes na videoconferência e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, CEO da companhia, e o Sr. Renato Salum, CFO da companhia. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, a sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifestem via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maximo, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, senhor da IOSP Maximo. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da IOSP Maximo. O primeiro trimestre de 2024 apresentou um cenário de estabilidade na produção global de veículos. E mesmo ainda enfrentando um período de incertezas econômicas e geopolíticas globais, pudemos observar uma melhor previsibilidade na produção de nossos clientes. O segmento de veículos comerciais no Brasil, no primeiro trimestre, apresentou um crescimento consistente com as expectativas de recuperação na região após o processo de transição da legislação de motores do Euro 5 para o Euro 6 ao longo de 2023. Continuamos com uma expectativa positiva de retomada de volumes de veículos comerciais no Brasil, que contribui para a recuperação da rentabilidade da companhia. Em relação às outras regiões, destaque para o crescimento dos volumes na América do Norte e Índia, e retração na Europa. Os resultados da companhia no primeiro trimestre estiveram bem alinhados com nossas expectativas para o período, e indicam que o planejamento para o ano permanece bastante adequado, conforme havíamos antecipado no final de 2023. Seguirei agora os slides disponibilizados em nossa apresentação. No slide número 2, podemos observar a previsão global de veículos. No gráfico da esquerda, podemos ver a previsão do IHS para veículos leves, indicando uma produção de 90 milhões de veículos em 2024, similar ao ano de 2023. Excluindo o mercado chinês, podemos ver uma leve queda de 1% em 2024 com relação ao ano de 2023. No gráfico da direita, podemos ver a previsão do LMC alto para veículos comerciais, indicando uma produção estimada de 3.457 milhões de veículos em 2024, ou 2% acima do ano de 2023. Excluindo a China, a produção em 2024 seria 4% abaixo do ano de 2023. No slide número 3, podemos ver os principais destaques da companhia no primeiro trimestre de 2024. Atingimos uma receita líquida de 3 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro trimestre, uma redução de 10,1% com relação ao primeiro TRI de 23.
Tivemos um lucro bruto de 384 milhões de reais, com margem bruta de 10,7% no primeiro trimestre, um aumento de 12,6% e de 2 pontos percentuais com relação ao primeiro trimestre de 23. Tivemos um EBITDA crescendo 10,4% no primeiro TRI de 24, com margem de 8,8%, ou um crescimento de 1,6 ponto percentual. Alavancagem financeira de 2,95 vezes no primeiro TRI de 24, em relação a 2,77 vezes no primeiro TRI de 23 e 2,93 vezes no quarto TRI de 23. Tivemos uma redução de 301,9 milhões de reais no endividamento líquido da companhia no primeiro trimestre de 2024. Tivemos um índice de liquidez de 2,02 vezes no primeiro TRI de 24, comparado a 1,54 vezes no primeiro TRI de 23. No slide número 4, podemos ver a receita operacional consolidada da companhia, que atingiu 3,596 bilhões de reais no primeiro trimestre de 24, uma redução de 10,1% com relação ao primeiro TRI de 23. Essa redução na receita operacional líquida deveu-se à redução do custo das matérias-primas, refletida nos preços de venda de nossos produtos, e a variação cambial negativa de 143,6 milhões de reais no primeiro trimestre. No slide número 5, olhando agora a receita por produto, podemos observar um aumento na participação de veículos leves na receita da companhia, sendo que rodas de aço para veículos leves cresceu de 22% no primeiro TRI de 23 para 25% no primeiro TRI de 2024. No slide número 6, observando a receita por cliente, podemos ver o crescimento na participação da receita para Daimler, para o grupo Volkswagen, Ford e Stellantis, indicando um crescimento maior no segmento de veículos leves durante o primeiro trimestre desse ano, com relação ao primeiro TRI do ano anterior. No slide número 7, podemos observar o desempenho operacional da companhia na América do Sul. Podemos ver uma receita operacional líquida de 976 milhões de reais no primeiro TRI de 24, ou uma redução de 4,8% com relação ao primeiro TRI de 23. Essa receita foi impactada negativamente no primeiro TRI de 24 pela redução do custo das matérias-primas refletida nos preços de venda de nossos produtos. E foi impactada de forma positiva pelo crescimento da produção de rodas, chassi e longarinas para veículos comerciais e pelo aumento da produção de rodas de alumínio e aço para veículos leves. A participação da América do Sul na receita operacional líquida da companhia cresceu de 25,7% no primeiro TRI de 23 para 27,1% no primeiro TRI de 24. Olhando agora o desempenho do mercado brasileiro em termos de veículos produzidos, podemos ver uma redução de 1% na produção de veículos leves e um crescimento de 25,6% na produção de veículos comerciais com relação ao primeiro TRI de 23. No slide número 8, olhando agora o desempenho operacional na América do Norte, podemos observar uma receita operacional líquida de 1,62 bilhões de reais no primeiro TRI de 24, ou uma redução de 7,4% com relação ao primeiro TRI de 23. A receita operacional da companhia na América do Norte foi impactada negativamente pela redução do custo das matérias-primas refletida nos preços de venda de nossos produtos, a redução da produção de rodas de alumínio para veículos leves e roda de aços
para veículos comerciais e pela variação cambial negativa de 74,6 milhões de reais no primeiro tri. A participação da América do Norte cresceu de 28,7% no primeiro tri de 23 para 29,5% no primeiro tri de 24. Olhando o desempenho do mercado em termos de número de veículos produzidos, podemos ver um leve crescimento na produção de veículos leves de 1,4% e uma queda de 1,1% na produção de veículos comerciais no primeiro tri de 24 com relação ao primeiro tri de 23. No slide número 9, o desempenho operacional na Europa indica uma receita operacional líquida da companhia de 1.244 bilhões de reais no primeiro tri de 24, ou uma redução de 14,3% com relação ao primeiro tri de 23. Essa receita foi impactada de forma negativa pela redução do custo das matérias-primas refletida nos preços de venda, a redução da produção de rodas de alumínio para veículos leves e rodas de aço para veículos comerciais e a variação cambial negativa de 47,2 milhões de reais. Por outro lado, a receita foi impactada positivamente pelo aumento da produção de rodas de aço para veículos leves na Europa. Olhando o desempenho do mercado em termos de número de veículos produzidos, podemos ver uma redução de 4,7% na produção de veículos leves e uma redução de 13,2% na produção de veículos comerciais. A participação da Europa na receita operacional líquida da companhia reduziu de 36,3% no primeiro tri de 23 para 34,6% no primeiro tri de 24. No slide número 10, olhando agora o desempenho operacional na Ásia e outros mercados, podemos ver uma receita operacional líquida de 314 milhões de reais no primeiro tri de 24, ou uma redução de 16,2% com relação ao primeiro tri de 23. Essa receita foi impactada de forma negativa pela redução do custo das matérias-primas refletida nos preços de venda, a redução do volume de rodas de alumínio para veículos leves na África do Sul e Tailândia e pela variação cambial negativa de 21,7 milhões de reais. Por outro lado, foi impactada positivamente pelo aumento do volume de rodas de aço para veículos comerciais. A participação da Ásia e outros mercados na receita operacional líquida consolidada da companhia reduziu de 9,4% no primeiro tri de 23 para 8,7% no primeiro tri de 24. Olhando agora o desempenho do mercado com relação ao número de veículos produzidos, podemos ver um crescimento de 6,6% na produção de veículos leves na Índia, uma redução de 15,2% na produção de veículos comerciais também na Índia e uma redução de 17,2% na produção de veículos leves na Tailândia. No slide número 11, podemos ver o lucro bruto da companhia de 384 milhões de reais no primeiro tri de 24, ou um crescimento de 12,6% com relação ao primeiro tri de 23. Nossa margem bruta cresceu de 8,5% no primeiro tri de 23 para 10,7% no primeiro tri de 24. Um crescimento de 2,2 pontos percentuais na margem bruta no primeiro trimestre de 24. No slide número 12, podemos ver o EBITDA da companhia de 317 milhões de reais no primeiro tri de 24, um crescimento de 10,4% com relação ao primeiro tri de 23 e um crescimento na margem EBITDA de 7,2% no primeiro tri 23 para 8,8% no primeiro tri de 24. Tivemos um crescimento de 1,8 pontos percentuais na margem EBITDA recorrente no primeiro tri de 24, conforme descrito na tabela ao lado.
No slide número 13, podemos ver o lucro líquido da companhia de 50 milhões de reais no primeiro TRI de 24, comparado a um prejuízo líquido de 16 milhões de reais no primeiro TRI de 23. No slide 14, podemos ver os principais investimentos da companhia, que foram relacionados ao aumento de capacidade para atendimento da demanda do segmento de veículos comerciais na América do Norte e a construção da nova planta de rodas de alumínio para caminhões na Europa. Levou nossos investimentos para um total de 98 milhões de reais no primeiro TRI de 24, comparado a 91 milhões de reais no primeiro TRI de 23. No slide 15, podemos ver a alavancagem financeira da companhia no primeiro TRI de 24 para 2,95 vezes, comparado a 2,93 vezes no final do ano de 2023. A redução do EBITDA dos últimos 12 meses é o principal fator para o aumento da alavancagem. No slide 16, podemos ver o índice de liquidez da companhia de 2,02 vezes no primeiro TRI de 24 contra 2,12 vezes no final do ano de 2023. Tivemos uma redução de 15% na dívida de curto prazo em relação a 2023. No slide 17, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia. No final do primeiro TRI de 24, apresentava 42,2% da dívida em reais, 39,8% em euro, 14,3% em dólares e 3,7% em outras moedas. Podemos ver a torre de vencimento da companhia, indicando 1 bilhão e 55 milhões de reais com vencimentos em 2024, em comparação ao caixa e crédito rotativo da companhia, que indicam 2 bilhões 795 milhões de reais no final do primeiro trimestre de 2024. A composição de dívida de longo prazo cresceu de 71% no primeiro TRI de 23 para 77,9% no primeiro TRI de 24. No próximo slide, podemos ver alguns dos principais lançamentos da companhia no primeiro trimestre de 2024. Rodas de alumínio para veículos leves produzidas na fábrica de Limeira, no Brasil, mostrando soluções de estilo acessíveis para os nossos clientes. Rodas de aço para veículos leves na Espanha, para um novo cliente de micromobilidade urbana, mostrando a versatilidade dos nossos produtos e aplicação na mobilidade futura do mundo. Rodas de aço para veículos comerciais em nossa fábrica de Nantong, na China, mostrando o potencial do nosso portfólio de produtos, incluindo rodas de aço para veículos heavy duty. Rodas de aço para veículos leves elétricos em São Luís Potosí, no México, confirmando as nossas soluções de baixa emissão de CO2. No próximo slide, podemos ver alguns prêmios e destaques do primeiro TRI de 24. O certificado de reconhecimento de sustentabilidade da Toyota Motors na Europa, para a nossa fábrica na Turquia. O prêmio na categoria Desempenho de Exportação, dado pelo Automotive Suppliers Association da Turquia. O Quality 5-Star Certification pela Hyundai no Brasil, e o reconhecimento pela conquista da meta de redução de CO2 dado pela Toyota Motors na Tailândia. Seguimos agora com o período de perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando as respostas da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela.
Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco BBI. André, abrimos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Acho que sim. Tá. Primeira pergunta é sobre margem, né? Queria entender um pouco como vocês esperam que margem se comporte nos próximos trimestres. E pensando um pouquinho mais no longo prazo, quando que é possível esperar uma volta, né, para a margem histórica ali de 11,5%, falando de margem EBITDA? E a segunda pergunta é, apesar de não ter exposição direta à região, né, a GM, que é cliente, anunciou paralisação da fábrica de Gravataí por causa da tragédia ali no Rio Grande do Sul. E eu queria entender como vocês estimam o impacto para vocês, tanto por essa parada da GM, quanto também de possíveis problemas logísticos na região ali nas próximas semanas. Obrigado. André, bom dia. Com relação a margens, nós pudemos observar um crescimento na nossa margem bruta, nossa margem EBITDA, no primeiro trimestre desse ano, com relação ao primeiro trimestre do ano passado, e também uma sequência no crescimento de margens com relação ao segundo semestre do ano passado, bastante em linha com as nossas expectativas para esse ano. Nós havíamos mencionado anteriormente que, normalmente, o quarto trimestre e o primeiro trimestre dos anos são os trimestres de demanda mais baixa, em função de férias dos nossos clientes, paralisações diferenciadas no final do ano, e são trimestres normalmente com volume e receita inferior aos demais trimestres do ano, e esperávamos uma consistência nas nossas margens no primeiro TRI desse ano com relação ao quarto TRI do ano passado. O que, na realidade, se confirmou, inclusive nós crescemos a margem, nós melhoramos a nossa margem no primeiro TRI desse ano com relação ao quarto TRI do ano passado, bastante em linha com o nosso planejamento. Nós vimos volumes na Europa um pouquinho abaixo do que nós imaginávamos para o primeiro trimestre, porém vimos volumes na América do Norte e na América do Sul superiores às nossas expectativas. Então, no total, foi um trimestre bastante alinhado com o nosso planejamento para o ano, mostrando o nosso crescimento de margem em 2024. Nós buscamos as margens de 2 dígitos no segundo e terceiro trimestre desse ano, e acreditamos que estamos nessa sequência de crescimento e buscamos, ao longo dos próximos trimestres, entrando em 2025, podermos estar caminhando de regresso às nossas margens EBITDA históricas da companhia. Eu diria, então, muito alinhado, através dos esforços de melhoria de produtividade nas nossas fábricas, maior consistência na precificação de matéria-prima em todo o mundo, onde os preços de matéria-prima estão relativamente estáveis com relação ao ano passado. E os nossos esforços de repassar os aumentos de custos econômicos em todo o mundo, eles estão se materializando, entregando os resultados que nós esperávamos para o ano de 2024. Com relação à situação do Rio Grande do Sul, trata-se de uma tragédia social, e nós nos sensibilizamos com as pessoas e esse importante Estado brasileiro. Na IOSP Maxion, com a participação dos nossos colaboradores e da companhia, estamos mobilizados em uma campanha interna para ajudar as vítimas das enchentes no Estado. Nesse momento, é difícil estimar o impacto econômico para o país e para o setor automotivo. Estimam-se impactos negativos de curto prazo na agricultura, produção, consumo e transportes. No médio prazo, a reposição de ativos e investimentos na reconstrução da infraestrutura e imóveis terão efeitos contrários. Nós sabemos da paralisação da GM em Gravataí e eventuais soluços de abastecimento de componentes para os nossos clientes, mas não temos informações de paralisações mais significativas nesse momento. E dessa forma, nós acreditamos que o eventual impacto direto e indireto para a companhia não seja material em 2024. Claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é da Fernanda Urbano, analista sell-side da XP. Fernanda, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos, Renato, Rodrigo. Obrigado por pegarem nossa pergunta. Queria fazer um follow-up nessa questão de rentabilidade, pensando um pouco mais na dinâmica de matéria-prima. Nas últimas semanas a gente viu uma alta relevante do preço de alumínio e entendo aí que no médio prazo isso deve ter um impacto positivo em receita unitária, né? Mas enfim, pensando um pouco mais no curto prazo, eu queria confirmar com vocês se faz sentido a gente pensar numa pressão de margem agora no segundo trimestre por conta aí do descasamento desse repasse de preços. E ainda nesse tema, eu queria entender aí se vocês têm alguma perspectiva para o custo, né, de aço e alumínio para o restante do ano. Obrigada. Fernanda, bom dia, obrigado pelas perguntas. Nós temos observado, como eu mencionei anteriormente, uma estabilidade na precificação de matéria-prima, no aço em todo o mundo. Vemos agora um crescimento do preço do LME, do alumínio, em todo o mundo, impactado um pouco, obviamente, por demanda, impactado um pouco pelas questões geopolíticas que nós estamos observando, inclusive por um aumento nas tarifas de importação de alumínio que haviam sido anunciadas no México para alumínio proveniente de outros países nos quais o México não tinha tratado de livre comércio. O governo mexicano revogou essa ação agora, recentemente. Então, esse impacto que estava, obviamente, influindo um pouco a precificação de alumínio no mundo deve reduzir em função também dessa alteração nessa questão de precificação de alumínio no mercado mexicano, que tem um impacto, obviamente, direto no mercado norte-americano automotivo. Nós temos, na nossa estrutura de precificação de produtos, nós temos, na maioria dos casos, em alumínio, uma precificação automática em função da variação do LME, e é uma variação que pode ter aí uma defasagem de 2 a 3 meses, no caso de alumínio, para cima ou para baixo, mas, obviamente, existe também estoques de transição entre um trimestre e outro trimestre, na virada dos aumentos de preço também. Então, nós não acreditamos que o impacto dessa oscilação de preço no LME no mercado internacional seja significativa para a companhia no segundo trimestre. O preço do aço, como eu mencionei, ele permanece relativamente estável nos diferentes mercados e não temos visto grandes oscilações em função de diferentes condições de demanda ou questões geopolíticas, seja na Europa, na Ásia ou em outros mercados também. Obrigado pelas perguntas. Ficou super claro. Obrigada. Bom dia. A nossa próxima pergunta é do Luiz Capistrano, analista sell-side do Itaú BBA. Luiz, por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado pelo espaço. Com relação ao início do ano, a gente teve aí o mercado de forma global, ex-China retraindo, né, olhando tanto para os Estados Unidos, América do Norte, todas as regiões de forma geral tiveram um desempenho levemente negativo. E queria entender como que é a perspectiva que vocês têm hoje para o restante do ano, principalmente levando em conta que muitos desses segmentos aí são expostos a juros lá fora. Recentemente essa discussão se deteriorou um pouco, eu não sei se isso chegou a alterar de alguma forma o humor dos clientes de vocês, o que você tem sentido aí na ponta. Acho que se vocês puderem dar de cor sobre demanda para frente, vai ser bastante útil para a gente também. Muito obrigado. Legal, bom dia, obrigado pela pergunta. Nós temos visto, eu diria, algo positivo, pelo menos agora, entre o primeiro TRI, a virada para o segundo TRI, que é uma previsibilidade melhor na demanda dos nossos clientes. Então, quando nós olhamos o que está ocorrendo na Europa, na América do Norte, na própria Ásia, sejam volumes crescentes ou volumes levemente inferiores, eles têm sido relativamente previsíveis, o que é importante para nós. Uma grande dificuldade no planejamento da produção e na eficiência operacional das nossas fábricas não é simplesmente a queda
na demanda, mas a queda e a falta de previsibilidade, que dificulta muito o planejamento na aquisição de matérias-primas, planejamento de pessoal e tudo isso. Então, uma certa previsibilidade, com oscilações inferiores ou superiores pequenas, é positiva. E isso a gente tem observado, pelo menos agora na virada entre o primeiro TRI e o segundo TRI também. Quando a gente olha as previsões do IHS, LMC alto, as indicações dos nossos próprios clientes, nós vemos no mercado automotivo global para veículos leves um ano relativamente estável, similar ao ano de 2023, uma produção aí em torno de 90 milhões de veículos leves em todo o mundo. E quando nós olhamos por região em veículos leves, nós vemos uma leve queda na Europa, de 3% a 4%, em um patamar bastante elevado de demanda. Vemos um crescimento na América do Norte de 2% a 3%, e um crescimento no Brasil de mais de 4%. Talvez seja ainda um pouco, eu diria, limitado. Esse crescimento pode ser superior a 5%, mas sob o ponto de vista de planejamento, nós vemos um crescimento de mais de 4% no Brasil, o que é bastante positivo também no caso de veículos leves. No caso de veículos comerciais, a situação é um pouco diferente. Nós vemos o Brasil crescendo entre 20% e 30%, a Anfávia fala de mais de 30%, a LMC fala bem acima, mais próximo de 40%, 30%. Nós trabalhamos ali agora com uma previsibilidade, uma visão de um crescimento entre 20% e 30% no segmento de veículos comerciais, o que é importante para nós no Brasil, porque é um segmento importante para nós em função do abastecimento de rodas e de componentes estruturais também. No caso da Europa, nós vemos uma queda um pouco superior ao que se imaginava no início do ano, essa queda com base na visibilidade do LMC e de clientes mostra uma queda entre 9% a 10% esse ano, mas também num patamar bastante elevado de demanda, o que é positivo. E na América do Norte é onde a gente vê talvez uma diferença maior em termos de previsibilidade ou visibilidade do ACT, LMC e o que dizem nossos clientes. A LMC indica uma queda na produção de veículos comerciais um pouco superior a 10% no ano de 2024. Os nossos clientes dizem estabilidade na produção de veículos, eles não veem essa queda. Tanto é que, se nós olharmos o que ocorreu no primeiro trimestre desse ano, a nossa produção, o nosso volume de produção na América do Norte em veículos comerciais cresceu mais de 10% em termos de volume. Então, ele indica que os nossos clientes têm um pulso interessante do que está acontecendo em demanda real no mercado. A variação nas taxas de juros, ela é talvez mais uma questão da incerteza sobre a velocidade na queda da taxa de juros no mercado americano, mas elas permanecem em patamares bastante similares aos patamares que nós vimos na virada do ano de 2023. Por isso, os clientes estimam que eles têm uma carteira de pedidos bastante estabelecida, que eles precisam entregar ao longo desse ano. Existe uma transição na legislação de emissões na América do Norte em 2027, e como a capacidade das montadoras está num patamar bastante elevado, estimativas são de aproximadamente 600 mil caminhões sendo produzidos na América do Norte esse ano de 2024, o que é uma utilização quase plena da capacidade das montadoras lá na América do Norte, significa que parte dessa demanda que pode ocorrer ao longo do ano de 2025 e 2026, em função da mudança de legislação em 2027, seja positiva, seja crescente. Por isso, nós tomamos a decisão de expandir a nossa fábrica de componentes estruturais na América do Norte. É um dos nossos investimentos importantes, porque nós acreditamos que esse ano o nível de demanda permanecerá elevado, similar ao ano passado, e em 2025 e 2026 esse nível de demanda e produção será ainda superior, o que realmente
nos permitirá utilizar essa capacidade de forma bastante eficiente e bastante rápida. Muito obrigado pela pergunta. Muito claro, Marcos. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Felipe Lenza, analista sell-side do Citi. Felipe, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Renato, Marcos, Rodrigo. Da minha parte seria apenas uma pergunta e seria sobre o que vocês acabaram de comentar. Olhando mais para o longo prazo, e seria referente à Agência da Proteção Ambiental dos Estados Unidos estabelecendo padrões mais rígidos na emissão de CO2. As regras deverão valer para os veículos produzidos a partir de 2027, como vocês bem falaram, que poderiam impulsionar a produção para o país em 2026. E aí eu acho que tem realizado investimento expandindo a produção no país, principalmente em veículos comerciais. Então, se puder dar um pouco mais de cor sobre como que essas restrições podem impulsionar a produção de vocês e se deveríamos ver uma dinâmica parecida com o que vimos do Euro 6, impulsionando a produção, mas tendo um rebote depois disso. Felipe, bom dia. Como a gente mencionou, eu acho que a característica diferente nessa transição em 2027 lá na América do Norte do que ocorreu no Euro 6 aqui no Brasil entre 2022 e 2023 é o fato de que a capacidade utilizada das montadoras de veículos comerciais na América do Norte ela está bastante elevada. Estão utilizando a capacidade, porque o ano passado foram produzidos mais de 600 mil caminhões, esse ano devem ser produzidos em torno de 600 mil caminhões novamente, então é um nível bastante alto, com uma carteira de pedidos alto, e uma eventual pré-compra que poderia existir no ano de 2026, em antecipação à mudança do ano de 2027, as montadoras não conseguiriam necessariamente atender essa demanda durante o ano de 2026, o que faria com que elas tivessem que poder começar a produzir em nível mais elevado ao longo do ano de 2025. Então, nós acreditamos que essa transição para a nova legislação de emissões na América do Norte, que afeta em 2027, ela não deve ocorrer somente em 2026, mas ela deve começar a ocorrer já a partir do ano de 2025. E, novamente, como eu mencionei, obviamente, essa capacidade que nós estamos aumentando a nossa capacidade de componentes estruturais na América do Norte de 25% e 30%, com efeito a partir do início do ano de 2025, ela será bastante bem utilizada de uma forma bastante rápida. Eu acredito que essas indicações de mercado, de demanda, ela é muito consistente dos nossos clientes, as montadoras, principais clientes nos quais a gente conversa na América do Norte, eles são bastante consistentes naquilo que eles mencionam em termos do que eles vão precisar em 24, 25 e 26, o que nos dá uma visibilidade interessante de demanda de mercado para os próximos anos. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Tinen, analista sell-side do Santander. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcos, Renato, Rodrigo. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas do meu lado. A primeira é mais focada aqui na questão de investimentos, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre como tem sido a evolução desses investimentos da América do Norte, principalmente para veículos comerciais, e também, dando continuidade à pergunta, mais focada na evolução também da fábrica de rodas de alumínio lá na Europa. Se puderem dar mais visibilidade também, se existe a possibilidade de eventualmente expandir o horizonte não apenas para a Europa, mas também para outras regiões. E aí o segundo ponto é mais focada na questão de contratos de longo prazo, na questão de inflação. Queria saber se isso já sentimos o impacto disso nas margens atuais e também como que tem sido a evolução disso nos contratos atuais. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. Gabriel, bom dia, obrigado pelas perguntas. Os investimentos, tanto na América do Norte, na expansão para o atendimento do mercado de componentes estruturais em veículos comerciais, está de acordo com o nosso planejamento. Nós iniciamos o ano passado, na realidade, somente com um pouco mais de informação,
no nosso site, na nossa fábrica lá em Castanhos, no norte do México, nós temos 2 fábricas, 2 plantas no mesmo site. Nós estamos construindo uma terceira fábrica, um terceiro site no mesmo complexo industrial. Obviamente, o que aumenta a nossa capacidade em 25% e 30%, e, ao mesmo tempo, tem o benefício de ter toda a infraestrutura de custos fixos, toda a logística já montada que atendem os outros 2 sites. Então, é um investimento positivo no sentido de expandir capacidade e de melhorar a eficiência operacional também, já que os custos fixos desse complexo serão diluídos agora num maior volume numa terceira fábrica no mesmo site. No caso da Europa, em rodas de alumínio para veículos comerciais, o nosso portfólio de rodas hoje é o mais completo no mundo. Nós produzimos rodas de aço para veículos leves, rodas de aço para veículos comerciais, máquinas agrícolas, e produzimos rodas de alumínio para veículos leves. O único produto que nós não temos no nosso portfólio hoje são rodas de alumínio para veículos comerciais. A nossa análise indica que nos próximos anos a demanda de rodas de aço para veículos comerciais na Europa ainda continuará bastante elevada, porém a utilização de rodas de alumínio para caminhões ou veículos de longa distância, long haul, como nós chamamos, em função das pressões por redução de emissão de CO2, ela deve aumentar gradualmente ao longo dos próximos anos. E por isso nós tomamos a decisão de construir essa fábrica, de poder começar produzir a partir dessa fábrica no próximo ano, no segundo semestre do próximo ano, de 2024, para atender essa demanda futura. E vai complementar o nosso portfólio, a nossa capacidade de atender os nossos clientes, tanto com rodas de aço, que é o carro-chefe, e continuará sendo para veículos comerciais, mas também trazer um mix de rodas de alumínio para caminhões ou veículos de longa distância na Europa. O foco principal do projeto é o atendimento do mercado europeu, que é onde a gente vê essa demanda crescente. Porém, obviamente, se existirem oportunidades, e nós vamos analisar gradualmente ao longo dos próximos anos, de levar essa capacidade para outras regiões, nós faremos isso. Em 2024, 2025, nós temos um foco muito grande em continuar fortalecendo o nosso balanço. Por isso, a gente tem priorizado de forma bastante focada os nossos investimentos para poder continuar reduzindo dívida, continuar reduzindo alavancagem financeira, sem perder as grandes oportunidades de mercado que existem com novos investimentos. Por isso, esses são os 2 grandes projetos ao longo do ano de 2024 e na virada para o ano de 2025. Mas vamos ficar bastante atentos às oportunidades que possam surgir em rodas de alumínio para veículos comerciais, seja exportando da nossa própria fábrica, da nossa nova fábrica sendo construída na Turquia, ou, eventualmente, expandindo capacidade nessa área em outras regiões também. Nos nossos últimos investimentos, em termos de capacidade, os mais importantes foi a construção da nossa fábrica de rodas de alumínio na Índia, com uma capacidade anual de cerca de 2 milhões de rodas de alumínio. Essa capacidade está sendo muito bem utilizada de forma eficiente, de forma economicamente atrativa. Nós vemos o mercado indiano crescendo de forma importante nos próximos anos. Na realidade, a perspectiva é que o mercado indiano será o mercado que mais crescerá no setor automotivo nos próximos 10 anos, em função, obviamente, da população da Índia, do crescimento do poder econômico e um país que ainda tem uma capacidade ou uma produção anual de cerca de 5 milhões de veículos. Então, estimar-se que essa demanda e essa produção possa crescer de 5% para 10%, eventualmente para 5 para 10 milhões, eventualmente para 15 milhões nos próximos anos, será importante. Então, dos próximos projetos que a gente estará observando e analisando e tomando a decisão no momento adequado é uma eventual expansão na própria capacidade da nossa fábrica de rodas de alumínio lá na Índia. Com relação à sua segunda pergunta, os nossos esforços de precificação e de repasse
de aumentos inflacionários econômicos que nós iniciamos no final do ano passado está ocorrendo de acordo com as nossas expectativas, com os nossos cronogramas. Nós iniciamos no final do ano, evoluímos ao longo do primeiro trimestre, já implementamos uma série dessas alterações de repasse e continuamos trabalhando com clientes ainda em eventuais ajustes adicionais que sejam necessários ao longo do segundo tri. Então, nós entendemos realmente a questão da demanda, entendemos a questão econômica de todos os envolvidos na cadeia automotiva, mas acreditamos que isso é fundamental, é necessário para poder realmente retornar às nossas margens históricas ao longo dos próximos trimestres. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, pessoal. Super claras respostas. Bom dia para vocês. A nossa próxima pergunta é do Jonathan Coutras, analista sell-side do JP Morgan. Jonathan, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcos e time. Obrigado pelo tempo. Minha pergunta é sobre a Maxio Montage, né? Ela performou aqui no nível do ano passado, no primeiro tri, né? Marcou a linha de Ecorinca, né? Vocês até comentam no release que isso se dá mais pela produção menor na Argentina, mas só queria ouvir de vocês com a expectativa, né, para essa investida até o final do ano. Se puderem comentar também um pouco da Amstel e da Dongfeng na China. Obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, em relação à Maximo Montiche, acho que todos nós sabemos aí da situação momentânea aí da Argentina, com paralisação em alguma das fábricas ali, né, automotrizes. Sim, nesse trimestre nós tivemos aqui uma equivalência patrimonial no total de 2.464 mil reais, lembrando que a gente tem 50%, então a gente tem aqui a 1.232 impactando o nosso resultado de equivalência patrimonial, e a visão que a gente tem é que essa situação ela realmente deve melhorar aí para o segundo trimestre e terceiro trimestre. Então a gente aguarda aí uma perspectiva positiva em relação ao que aconteceu aqui no primeiro trimestre. Com relação à sua segunda pergunta, com relação à fábrica na China de rodas de alumínio, nós iniciamos a produção dessa fábrica, o ramp-up, ao longo do ano passado, fornecendo não só para a Dongfeng, que é o nosso parceiro lá na China, mas para outros clientes. E é um processo gradual, é um processo de crescimento gradual na produção da fábrica, pois ele está atendendo clientes do segmento elétrico, principalmente, montadoras chinesas no segmento de veículos elétricos, e que deverá estar crescendo ao longo do ano de 2024, ao longo de 2025. Nós tínhamos a expectativa que o ramp-up dessa fábrica na China seria mais lento do que, por exemplo, o ramp-up da fábrica de rodas de alumínio na Índia, simplesmente pelo fato de que o crescimento de demanda, de volume na China é muito menor do que o crescimento de volume de demanda na Índia, que vem ocorrendo ao longo dos próximos anos. Então, a gente continua bastante atento, continua buscando atender os diferentes clientes lá na China, não só no caso da Dongfeng e outros clientes também, e a fábrica iniciou a produção, eu diria, de uma forma bastante positiva, sob o ponto de vista operacional, com muito boa qualidade, bom reconhecimento dos clientes, atendendo às expectativas em termos de produção, de volume, de qualidade. Então, acreditamos que é um processo gradual, vai ser mais lento, ele vai demorar mais do que, obviamente, o próprio crescimento da nossa fábrica de rodas de alumínio na Índia, mas também, como nós tratamos a nossa fábrica lá na base de equivalência patrimonial, a gente acredita que o impacto positivo ou negativo dessa fábrica não seja tão expressivo no curto e médio prazo. Obrigado pelas perguntas. Perfeito, obrigado, Marcos, Renato. A nossa próxima pergunta é do João Andrade, analista sell-side do Bank of America. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, João, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no call. A gente tem uma pergunta aqui do nosso lado sobre as receitas de rodas para veículos comerciais na América do Sul. A gente vê essa linha caindo na casa dos 16%, mesmo com a produção de veículos comerciais subindo na casa dos 25% aqui no primeiro trimestre. Vocês podem usar uma cor melhor sobre se teve algo aqui não recorrente, como, por exemplo, um cliente parando as linhas de produção ou algum ajuste nas linhas de produção de vocês? Enfim, só alguma cor aqui nessa questão. Obrigado. Bom, bom dia. Não, eu diria não tivemos nada excepcional na realidade. O que nós temos, obviamente, são os volumes que haviam sido produzidos na virada do ano entre 2023 e 2024, que já estavam disponíveis para os nossos clientes e que eles poderiam utilizar no seu próprio crescimento. Vemos também nesse mix de componentes estruturais, de rodas, um mix combinado, não só de caminhões, de veículos comerciais, mas também tem um pouco de volume de picapes também. Um dos nossos clientes de picape está num processo de lançar um novo veículo, que obviamente existe um processo de transição no lançamento desse novo veículo, mas não existiu uma desconexão maior de um cliente tendo maiores dificuldades que outro, ou avançando mais rápido ou não. Alguns clientes tiveram alguns soluços no abastecimento de alguns componentes por diferentes razões, na realidade, mas eu diria que ao longo do ano a tendência é que o nosso volume de crescimento seja muito consistente com o volume de crescimento na produção de veículos comerciais no Brasil. Eu acho que é mais uma questão temporal em termos de quando se é produzido e quando são vendidos os caminhões em função da própria produção dos nossos produtos. Perfeito, Marcos, está super claro. Obrigado pelo espaço. Nós temos uma pergunta via chat do Luiz Felipe Silva Oliveira, ele é investidor, e ele pergunta: o que devemos aguardar para o pagamento de proventos, além do mínimo obrigatório? Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Luiz, basicamente nós temos dois tipos de pagamentos de dividendos aqui. Nós temos aqueles que são para os nossos sócios minoritários. O que vem acontecendo aqui é que a gente tem reduzido bastante esse pagamento por conta da utilização do próprio caixa e da geração de caixa para a construção da nossa fábrica de rodas de alumínio de veículos comerciais na Europa. Então, portanto, o que se espera para 2024 é algo num nível parecido com 2023. E nós temos aqui o segundo pagamento de dividendos, que são aqueles aos investidores que a gente conhece e que está limitado a 37% do lucro líquido. Então, isso está definido no nosso estatuto e esse é o percentual que a gente seguirá aqui no ano de 2024. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra novamente para o senhor Marcos Oliveira para as considerações finais. Muito obrigado a todos pela participação. Nós continuamos atentos às mudanças de mercado, às questões geopolíticas, pressões inflacionárias, variações de volume de produção dos nossos clientes, mas, como eu mencionei anteriormente, em um ano onde existe uma melhor previsibilidade comparada com o ano de 2023 e comparado com o ano de 2022, é positivo no nosso planejamento e nossa própria eficiência operacional. Mas a gente continua bastante preparados para nos adaptarmos rapidamente às eventuais variações de volumes positivas ou negativas que possam acontecer nas diferentes regiões. Permanecemos bastante focados nos ganhos de produtividade e eficiência operacional, no lançamento de novos produtos, desenvolvimento de nossa engenharia avançada, na digitalização e inovação, que são importantes no nosso planejamento e também no fortalecimento do nosso balanço, para continuarmos gerando valor de forma sustentável ao longo do tempo. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação e tenham um ótimo dia. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024 da IOSP Maxion está encerrada.
O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.